meu Deus. Ele vai começar a pensar e refletir sobre isso. Então, olha só. Quando ele começa a pensar e refletir sobre isso, ele começa a rodar. Olha só. Presta atenção. Ele está pensando e refletindo sobre isso. Roda mais uma vez, tá bom aí. Ele pensou e refletiu que é câncer e na sua família já morreram 3. O que acontece agora? A partir do momento que ele rodou e refletiu, ele gerou uma imagem. E essa imagem diz: medo. A partir disso, presta atenção nisso, a partir disso, Satanás consegue controlar a mente dele. Por quê? Porque Satanás entrou? Não, mas porque Satanás está segurando a corda que enrolou ele todinho. Qual é o tema do nosso mês? Exatamente, irmãos, blindando a mente. E eu não sei se você está sendo abençoado, mas eu estou sendo abençoado nesse mês falando sobre esse tema. E eu vou ser um pouco rápido aqui, porque eu tenho muitas coisas para falar. Como eu disse para você, se concentre, porque eu vou falar um bocado aqui. E o final, o Senhor me mostrou o final das coisas. E é maravilhoso, mas você precisa construir o entendimento. A gente não faz nada na doida. Crente não faz nada na doida. A gente vai basear na palavra. Amém? Então, a gente vai basear na palavra e o Espírito Santo tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite. Então, primeira coisa, irmão, nós estamos falando sobre a mente. Nós estamos falando sobre blindar a mente. E a pandemia nos evidenciou algo que já existia. Mas ele se tornou ainda mais evidente, que é o quê? Os problemas emocionais que a sociedade está passando. A partir do momento que a gente trancou todo mundo em casa, a gente não, né? Mas a circunstância trancou todo mundo em casa, começaram a ser mais evidentes os problemas emocionais, os problemas psicológicos, ansiedade, depressão, crise de ansiedade. Hoje em dia já apareceu um novo, né? Vai sempre aparecer um novo, né? SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Ah, Kevin, eu não tenho não, né? Mas se você está orando e com 30 segundos de oração você pensa no gato da vizinha que está passando em cima do muro, é um pensamento acelerado que você precisa desacelerar. E o que é que acontece, irmãos? A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui e definir para que a gente possa prosseguir é: sofrer de ansiedade, depressão e estresse não significa que a pessoa é um pecador ou está endemoniado. A primeira coisa que precisamos deixar claro. Por quê? Porque se essa cultura for gerada de que alguém que está com depressão, alguém que está com estresse, com crise de ansiedade, é um pecador ou está endemoniado, as pessoas vão começar a omitir os problemas que estão passando, e isso só intensifica ainda mais os problemas no qual elas se encontram. Se a gente achar que isso só acontece com as piores pessoas do mundo, a gente vai começar a não querer mostrar as nossas debilidades para alguém que possa nos ajudar. E eu não sei se você sabe, mas depois da pandemia, os dois maiores ofícios que cresceram foi psicólogo e pastor. Porque todo mundo está precisando de um pastor. E todo mundo está precisando de um psicólogo. Muita gente está precisando de um psicólogo. Os psicólogos estão dizendo: rapaz, não tem espaço na agenda. Não, não tem espaço na agenda não. Por quê? Por causa dos problemas que foram evidenciados. E se a gente não souber tratar isso com maturidade, nós omitiremos o problema, mas não o resolveremos. Por quê? Porque, infelizmente, irmão, isso eu não estou falando para acalentar o problema. Mas olha só, existem pastores, homens de Deus, que passam por depressão. E eu não posso dizer que isso é porque ele não é um homem de Deus. Eu não posso dizer que isso acontece por falta de Deus. Eu não posso julgar a ponto de dizer que alguém que está com algum problema emocional, não, isso aí é porque tem pastores que passam por isso. Se tem pastores que passam por isso, o que diremos de nós? Meros mortais. Não existe não diferença entre pastor e ser humano, tá, gente? Todo mundo acha que é um ser angelical, né, pastor? Que o pastor não passa por nada disso. Mas a gente precisa primeiro estabelecer isso. E esse problema existe, é real, e acomete muitos cristãos. Isso é fato. Tá certo? Agora, o fato de um problema existir não significa que nós nos abraçaremos com ele. Por quê? Qual o problema dessa geração atual? Eles estão romantizando os problemas emocionais, a depressão. Tanto é que saiu uma série para adolescente, né, que é 13 Razões Por Quê, que romantizou o cortar os pulsos, o se suicidar,
O fato da pessoa ter algum problema romantizou isso, e nós não estamos aqui para romantizar. Nós estamos aqui para esclarecer as coisas e ensinar a todos vocês como tratar à luz da palavra. Amém? Aqui na igreja, na casa de Deus, você vai aprender qual é o ideal, o padrão de vida da gente, e como você sair do ponto em que você está até chegar lá. A nossa igreja vai ensinar você coisas práticas. Como você precisa, o que você precisa fazer para chegar até o ideal. Porque se a gente só apresentar o ideal, também fica meio difícil, porque a gente não aprende como chegar lá. Mas se a gente ensinar a você que existe um padrão, que é Cristo, e existe como a gente chega lá, aí, meu irmão, você está completamente munido e ferramentado para ter super sucesso na sua vida, ter um grande sucesso na sua vida. E ultrapassar as barreiras que Satanás coloca. Amém? Então vamos lá. Vou começar do princípio, por isso que eu tenho que ser rápido, porque eu preciso fazer essa introdução. O ser humano foi criado à imagem de Deus e à sua semelhança. Ele foi feito espírito, alma e corpo. Abram suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Todos acharam? Olha só o que a palavra diz. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fragmentar esse texto para primeiro mostrar para vocês. Ele fala o seguinte, que o Deus da paz vos santifique o quê? Inteiramente. Quem é você inteiramente? Você é o seu espírito, alma e corpo. Inteiramente, eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que entender o seguinte. Às vezes a pessoa diz, essa carne velha podre, esse corpo não serve para nada. Mas você sabia que depois que você morrer, Jesus vai ter que ressuscitar o seu corpo? E que quando você subir aos céus, você vai ter um corpo glorificado, mas vai ter um corpo. Do mesmo jeito que o nosso Deus é 3 em 1, nós somos 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tirar algum deles, não é Deus. Deus é o completo, é o conjunto. Pai, Filho e Espírito Santo. Você é inteiramente seu espírito, alma e corpo. Por isso que, se a sua alma estiver mal, você estará mal. Não tem como você seccionar, você separar. Espírito aqui está bem, pronto, então está tudo certo. Só que a alma está sofrendo. Se a gente não resolver isso, tem problema. E se o corpo estivesse sofrendo? Também tem problema. Por quê? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O vosso espírito, alma e corpo. E nós estamos falando agora da alma. Por que a gente está falando da alma? Porque entenda uma coisa. Quando alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o seu espírito é recriado. O nosso espírito nasceu de Deus novamente e é a semelhança de Deus em justiça e santidade. O nosso espírito. O nosso corpo só será salvo quando nós formos arrebatados. E quem é que está sendo salvo agora? A nossa alma. O trabalho da gente de agora não é com o nosso corpo. O trabalho da gente agora é em renovar a nossa mente com a palavra, para fazer com que a nossa alma seja salva através da lavagem da palavra, através de ser lavado pela água da palavra. Amém? Vocês estão comigo? Está um silêncio aqui que eu acho que os irmãos estão pensando pra caramba. Mas vamos seguir. Efésios 6:10. Eu preciso que vocês abram. Porque, irmãos, eu passei algumas semanas refletindo sobre, pedindo ao Senhor que me explicasse algumas coisas, que eu vivo mandando pergunta para o Senhor. Senhor, por que isso? E o Senhor toda vez me responde pela palavra. E Ele responde você também, amém? Efésios 6:10, a gente vai ler o 10 e o 11. Diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos lá, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. E sabe o que significa ciladas do diabo? Cilada significa armadilha ocultada. A função da armadilha é não ser vista. Porque se você monta uma armadilha que é vista, ninguém vai cair nela.
Então, Satanás, ele trabalha de forma que ele oculte aquilo que ele quer fazer, para que você, quando perceba, já esteja totalmente envolvido na armadilha que ele tem. A Bíblia diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra toda cilada de Satanás. E olha só o que é interessante, mano. Não sei se você já assistiu algum filme de guerra, mas o filme de guerra, quando os caras estão andando por um terreno minado, que foi colocado várias armadilhas e minas, existem soldados que já sabem onde estão as minas, e existe o doidão lá que vai andando como se nada houvesse ali. Provavelmente esse inexperiente vai morrer, porque ele vai pisar numa cilada. Só que o experiente, ele anda com cuidado e observa. E quando ele percebe algo diferente, ele diz: isso aqui é uma armadilha. Eu não caio nela, eu saio dela. E o nosso trabalho hoje à noite é ensinar você a identificar as ciladas escondidas de Satanás, para que você antecipe o seu inimigo. Sabia que se você soubesse por onde o seu inimigo vai atacar, ele nunca pega você desprevenido? Você nunca cai? E se eu disser para você que o Espírito Santo é aquele que nos diz todas as coisas que hão de acontecer? Nós temos aquele que conhece todas as coisas, e ele pode nos sinalizar absolutamente todas as ciladas de Satanás. Nós temos a capacidade de antever a armadilha de Satanás, para que a gente não possa cair nela. Porque quando o cristão cai nela, a dificuldade de sair é muito maior do que a força que você bota simplesmente para desviar dela. É muito mais fácil desviar de uma armadilha do que tentar sair dela depois que você caiu. Vocês estão comigo? Pronto. Então vamos lá. Eu quero mostrar para você onde Satanás trabalha, como ele trabalha e como nós podemos nos prevenir e quebrar a estratégia dele contra as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que, lembra que eu falei, o ser humano inteiramente é composto das 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito já está salvo, se você creu em Jesus. Então Satanás não pode mexer com ele. O corpo será transformado, ele será glorificado. Qual é a astuta cilada de Satanás? É o que está no meio, é a alma. O objetivo dele é atingir você na alma. Sabe por quê? Porque Satanás ele não pode pegar no seu braço e lhe matar. Ele não pode fazer isso. Agora, através do espírito do medo, ele pode fazer com que você abra uma porta para que a morte entre. Está entendendo como é que ele trabalha? Ele não pode pegar você, sacudir você e dizer: eu lhe odeio e tal, e jogar você no chão. Ele pode fazer isso. Nem pode fazer com que você perca a salvação, que foi conquistada por Cristo Jesus. Para fazer a gente perder alguma coisa no espírito, irmão, ele vai ter que derrubar Jesus. Ele não conseguiu. Há 2000 anos atrás ele tentou e não conseguiu. Isso não vai acontecer. Só que aí onde está? Qual é o ponto dele? Qual é a estratégia dele? E qual é o objetivo dele? A sua alma. Ele vai tentar fazer com que você saia da posição. Porque aí sim, ele pode fazer alguma coisa. Mas enquanto você estiver na posição, a gente leu: revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes. A nossa luta hoje, irmão, não é sair na tapa com Satanás, é permanecer firme naquilo que Cristo fez. Agora, o que tem, o problema é que quando Satanás consegue atingir a alma de alguém, a pessoa sai da posição. A pessoa deixa de permanecer firme, e aí ele pode fazer muitas coisas. Porque a pessoa abriu a porta através da mente. Eu quero mostrar para vocês, não precisa abrir, Provérbios capítulo 23, 7 diz o seguinte: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Nós estamos falando sobre o poder da mente, e eu quero fazer um pequeno teste com vocês. Fechem os olhos de vocês, todo mundo fecha os olhos. Eu vou começar a dar alguns comandos, e eu quero que você imagine tudo o que eu falar para vocês. Imagine que agora você está na praia mais linda que você já viu na vida. Pode ser Bahamas, pode ser Maldivas, pode ser na Itália, pode ser na Praia do Peba, não sei, né? Tem gente que acha linda a Praia do Peba, mas vamos lá. Feche os seus olhos, imagine você agora na praia. Você está sentado numa cadeira à beira do mar. Uma maré calma, tranquila, uma música tocando de fundo, e está chegando um garçom agora, trazendo uma bandeja com água de coco para você. Ele entrega a água de coco para você. Imagine isso, imagine o garçom entregando a água de coco para você. Você pega a água de coco. Agora olhe para mim.
Você viajou para essa praia? Não. Ou sim. Exatamente. Você não foi lá fisicamente. Mas você percebeu que você tem a capacidade de criar uma imagem tão real quanto a realidade? Você viu a praia. Você viu a onda. Você viu a cadeira. Você viu o coco. Você pegou do garçom o coco. Você tomou o coco. O poder que existe na mente é tão absurdo a ponto de nós criarmos deliberadamente uma imagem dentro da nossa cabeça. Eu não preciso entrar num computador, ver uma foto. Não, eu posso criar absolutamente tudo aqui. Sabe de quem nós herdamos essa capacidade? De Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você sabia que antes de Deus criar você já existia na mente de Deus? Deus já pensava sobre você antes de você ser criado? O celular que existe no seu bolso, irmão, o celular que existe no seu bolso, há 35 anos atrás, mais ou menos, era só uma ideia na cabeça de alguém. E hoje ele está aqui. Antes das coisas serem criadas, elas são geradas na mente. E a nossa mente, ela tem uma capacidade sobrenatural de criar realidades. Mas aí você vai dizer, não, Kevin, beleza, mas a gente só pode imaginar. A mente, ela só cria algo no imaginário. Beleza, e como é que você me explica as doenças psicossomáticas? O que são doenças psicossomáticas, Kevin? São pessoas que têm um estado mental tão problemático que elas geram sintomas no próprio corpo. Você está começando a ver que a ideia e o pensamento começam a gerar algo físico. Por exemplo, existem pessoas que quando são expostas a um nível de estresse muito alto, elas começam a ficar toda empelotada, começam a ficar toda vermelha, crescem uns caroços, ou então espinha, poca, ou a pessoa fica com dor de barriga. O que é isso? É algo na mente conseguindo gerar algo visível, conseguindo gerar algo palpável. Gera uma enxaqueca. Vou dar outro exemplo para vocês. Quantos aqui conhecem uma pessoa tão negativa que parece que as coisas só acontecem de ruim com ela porque ela sabe que as coisas vão acontecer de ruim com ela? Eu vou contar a história para vocês de um rapaz que trabalhou comigo e ele passava o dia todo reclamando, dizendo, rapaz, só acontece coisa ruim comigo, só acontece coisa ruim comigo. Rapaz, eu sou um imã de ruindade. O cara dizia assim, ele falava assim, com a boca dele, eu sou um imã de ruindade, eu sou um imã de problema, tudo que é problema parece que vem assim dos outros e entra assim na minha vida. Aí olha só que engraçado. Ele passou a manhã todinha assim, aí chegou o horário de almoço, ele pegou o prato dele, foi esquentar no micro-ondas e continuando resmungando, dizendo, rapaz, é problema demais, isso só acontece problema, isso só acontece comigo. Aí tirou o prato do micro-ondas, botou na mesa. Aí tem uma vasilha de farinha, que tem só uma boquinha assim para a pessoa derramar farinha, né? E ele dizendo, meu Deus, olha, só acontece coisa ruim comigo. Aí ele pegou essa vasilha de farinha e foi botar um pouquinho de farinha. Ele disse, só acontece coisa ruim comigo. Aí abriu a boca da tampa da farinha, aí caiu a farinha todinha dentro do feijão dele. Ele acabou com o almoço dele. Aí ele disse, tá vendo? Aí você vai me dizer que a mentalidade de alguém não interfere no físico, no natural? Logicamente interfere. Absolutamente sim. Interfere. A sua mentalidade gera algo no reino físico. A sua mente produz algo aqui na terra. Então, olha só. Se existe um poder sobrenatural herdado da parte de Deus na mente do ser humano, qual é a estratégia de Satanás? Fazer com que você use esse poder contra você mesmo. A cilada de Satanás é pegar essa potente arma chamada pensamento e fazer com que você use contra você mesmo. Ele tenta fazer você utilizar a sua força de criatividade com os seus pensamentos para começar a destruir a sua própria vida. Só que o lance é o seguinte, irmãos. Às vezes a gente ignora isso. Por quê? Porque nós não vemos. Vou dar outro exemplo para vocês. Se eu tivesse um cesto de lixo aqui, de lixo, eu peguei do banheiro. A pessoa já fica assim, ixi. Peguei o lixo do banheiro. Taquei a mão no lixo do banheiro. Peguei aqui. E joguei. Eu vou jogar na cabeça de alguém. Tu acha que a pessoa vai ficar assim? Ou ela vai se proteger? Ela vai dar uma de girar e vai... do nada, assim. Dar o golpe de girar, né?
Você jogou, ela desviou. Por quê? Porque é algo ruim que você está jogando nela. Agora, por que a gente não faz isso com os pensamentos? Porque Satanás pega o pior pensamento que ele tem e taca na cabeça do crente e o crente vem. Oh, é verdade. Oh, pai, por quê? Não é assim? Só que olha só, quando eu pego algo ruim e jogo em você, você desvia. Mas quando Satanás pega um pensamento vindo das profundezas do inferno, parido por ele mesmo, ele pega assim e joga na cabeça do crente, o crente balança a cabeça e diz, é verdade. E essa é a astuta cilada de Satanás. É o quê? Trabalhar com o que você não vê, porque o que você não vê, você ignora. Nós ignoramos a força do pensamento e a capacidade da nossa mente de transformar a realidade. E aí Satanás pega isso e usa contra nós mesmos para fazer com que a gente gere aquilo que ele queria gerar. Maldade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Só que ele quer que você com a sua boca mesmo destrua a sua vida. Ele quer isso. Só que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Eu vou começar a levar vocês para um ponto onde eu quero desmascarar a estratégia do inimigo para que você nunca mais caia nela. E eu vou tratar sobre pontos muito específicos aqui. Meu Deus, a hora está indo embora e eu preciso correr aqui. Eu queria chamar minha equipe para começar a colocar as coisas aqui para mim. E, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Se a gente entender como as coisas funcionam, nós usaremos o poder a nosso favor. Se nós entendermos o poder que reside em alguém com a mentalidade na palavra de Deus, nós nunca, vou repetir, nunca, mais uma vez, nunca perderemos para Satanás. Só que o problema é que a capacidade de considerar essas coisas como verdade é que a gente precisa gerar. E essa noite eu estou aqui para mostrar para vocês o que você não vê. Se eu conseguir fazer com que você olhe e veja o que é invisível, você vai começar a considerar como verdade. Você vai começar a considerar, sabe por quê, irmão? Tem médico que faz isso. Tem médico que você vai para o consultório dele, aí já tem, por exemplo, se for um gastroenterologista, provavelmente no birô dele vai ter um estômagozinho lá. E geralmente ele abre o estômago para lhe mostrar os problemas que tem. Por quê? Porque quando você vê, você diz, não vou fazer isso não, mas Deus me livre eu comer esse negócio. Mas por quê? Porque o meu médico disse que essa comida entra e faz não sei o que aqui dentro. Agora, quando você não sabe disso, você continua fazendo o errado. A pessoa continua errando nos mesmos erros. Então, meu trabalho essa noite, a nossa igreja, Verbo da Vida, fez essa super produção para que você conseguisse ver o que está por trás dos seus pensamentos e nunca mais ignorar eles. Amém? Deixa eu só beber água. Esse daqui é Mateus. Vou dar o nome dele, vou mudar o nome dele. Esse daqui é fulano, tá? Para não falar coisa ruim na vida de Mateus. Verdade, né? Olha só. Aqui é a mente do Mateus. Essa parte aqui de dentro é a mente do Mateus. Oi? Do Mateus não. Não é Mateus não, é verdade. Desculpa. Oi? Inventaram o nome, Juarez. Pronto. Não temos Juarez aqui não. Essa aqui é a parte da mentalidade de Juarez. Juarez também tem a projeção de uma imagem. Olha só que interessante. Existe a mente de Juarez e existe a projeção de uma imagem de Juarez. Satanás, ele não pode entrar na mente. Existe uma barreira. Lembra que eu falei para vocês que uma pessoa que tem algum problema emocional, estresse, depressão, ansiedade, não é Satanás tomando posse da sua vida. Você não está endemoniado. Por quê? Porque se você aceitou Jesus, só reside um espírito na sua vida, que é o Espírito Santo. Não tem lugar para Satanás onde o Espírito Santo está. Amém? Amém. Então, Satanás ele não pode entrar na sua vida. Mas ele pode induzir algumas coisas. Então aqui nós temos dois enviados, né?
Espiritualmente, tá, gente? Porque tem gente que incorpora o enviado de Satanás, né? Não, o enviado de Satanás veio e bateu no meu carro. Não, irmão, deixa o irmão, abençoa a vida do irmão, né? Mas vamos lá. Eles aqui estão com a missão de sugerir pensamentos, induzir pensamentos, sugestionar uma ideia. Simples assim. Então, olha só. Esse daqui vai começar a sugerir uma ideia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que Juarez, que está aqui, ele sentiu um sintoma no corpo, tá? Ele sentiu uma dor, aqui, uma dor, simplesmente uma dor, aqui. Esse primeiro enviado vai sugestionar uma coisa. Ele diz o seguinte: rapaz, deve ser câncer. Perceba, ele não entrou na mente dele, porque ele não pode fazer isso. Mas ele jogou alguma coisa lá. Ele jogou uma sugestão, dizendo, pode ser câncer. E aí o outro também joga uma sugestão, dizendo, e na sua família já morreram 2 de câncer. É desse jeito, irmão. Tá vendo que fica ridículo quando eu mostro para você, mas quando a gente aplica na nossa vida, a gente não quer fazer isso? Tá vendo como é fácil? Eu só estou facilitando aqui as coisas. Mas vamos lá. Então, nós temos 2 pensamentos aqui, 2 sugestões de Satanás. Ele sentiu alguma coisa. O que ele sentiu é mentira? Não. O que ele sentiu não é mentira. Mas olha as sugestões. Pode ser câncer e na sua família já morreram 3. E aí o que é que vai acontecer? Deixa eu passar por aqui. O que vai acontecer é que se Juarez pegar esses 2 pensamentos, Juarez pega esses 2 pensamentos. Quando é que nós pegamos o pensamento? Quando a gente diz assim, é verdade. Rapaz, pode ser. Quando diz pode ser, ele vai começar a pensar sobre isso. Ele vai começar a refletir, meu Deus, será que é câncer? Meu Deus, pode ser câncer. Meu Deus, meu pai morreu de câncer. Meu Deus, alguém morreu de câncer. Meu Deus, é câncer. Rapaz, só pode ser câncer. Vai no Google, do lado do corpo, aí diz câncer. Meu Deus. Ele vai começar a pensar e refletir sobre isso. Então, olha só. Quando ele começa a pensar e refletir sobre isso, ele começa a rodar. Olha só. Presta atenção. Ele está pensando e refletindo sobre isso. Roda mais uma vez, tá bom aí. Ele pensou e refletiu que é câncer e na sua família já morreram 3. O que acontece agora? A partir do momento que ele rodou e refletiu, ele gerou uma imagem. E essa imagem diz, medo. A partir disso, presta atenção nisso, a partir disso, Satanás consegue controlar a mente dele. Por quê? Porque Satanás entrou? Não, mas porque Satanás está segurando a corda que enrolou ele todinho. E agora, Satanás puxa essas cordas. Quando Satanás puxa essas cordas, o que é isso aqui? É uma crise de ansiedade. Quando a crise de ansiedade ataca, é por quê? Porque Satanás puxou a corda que você mesmo se enrolou. Quando a pessoa tem uma crise de pânico, um ataque de pânico, é simplesmente quando essas cordas são puxadas. Mas a culpa é de quem puxou ou de quem se enrolou? Eu quero mostrar para você que se a gente aprender a se sair disso aqui, nunca mais a gente vai ter esse tipo de problema. Nunca mais na sua vida você vai ter uma crise de ansiedade, nunca mais na sua vida você vai ter uma crise de pânico, nunca mais na sua vida você vai sofrer com depressão. Quando a gente aprender a desfazer esses problemas por meio da palavra, beleza? Meninos, folguem só um pouquinho que eu estou com pena do Mateus. Pronto. Vou dar outro cenário para você. Não vou fazer ele desfazer isso aqui, mas vamos supor que esse lado daqui tenha jogado o seguinte. Houve uma redução salarial em todos os funcionários do trabalho. Eu não estou mais trabalhando com medo agora. Houve uma redução no salário dos funcionários. E Juarez perdeu 30% do seu salário. Só que as contas continuam. A redução de salário é uma mentira ou é uma verdade? É uma verdade.
Eu não posso mudar esse fato. Só que a sugestão que veio daqui é: agora tem mais boleto do que dinheiro. Foi essa a sugestão daqui. E a sugestão de lá foi o quê? Hoje é dia 10 e já acabou o seu dinheiro. E aí ele começou a rodar pensando disso: meu Deus, vai faltar. Meu Deus, não tem dinheiro. Meu Deus, e faltou dinheiro. E eu não tenho mais de onde pegar, porque o trabalho não me dá. E ele roda, e depois que ele pensa mais uma vez, aparece outra imagem dentro dele: escassez. E aí, entenda uma coisa: quando essa imagem é projetada aqui, essa imagem desce para o coração. Nós estamos na mente, mas quando essa imagem é projetada aqui, ela desce para o coração. E a partir disso, a boca fala do quê? O coração está cheio. A partir de agora, Juarez vai começar a dizer: não vai faltar. Rapaz, vai faltar. Eita, rapaz, está faltando já. Misericórdia, meu Deus do céu. Eu vou andar a pé porque a gasolina está cara, né? Vai faltar gasolina do mesmo jeito. Então, eu vou começar a andar a pé. Meu Deus. E a comida das crianças. E esse negócio aqui. E aquilo outro. E aquilo outro. E aí, mais uma vez, os enviados puxam a corda. Quando eles puxam, você tem uma crise de estresse. Porque você está se preocupando com algo que você não consegue mais resolver. E aí isso ataca e você fica dentro do quarto, você fica na cama, dizendo, com taquicardia, dizendo: meu Deus, e agora? Como é que eu resolvo isso? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu corro? E a sua mente começa a trabalhar e quanto mais a sua mente trabalha, mais você se enrola dentro dessa capacidade de Satanás controlar a sua mente, apesar de ele não poder entrar. Você pegou a isca, você mordeu a armadilha. A Bíblia diz o que em Efésios que nós lemos? Revesti-vos da armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Mais uma vez eu vou mudar agora o cenário. Vou mudar o cenário. E agora é o seguinte: Juarez foi abandonado pelo pai quando tinha 7 anos de idade. E desde os 7 anos ele roda com isso, pensando: o meu pai me abandonou, meu pai me abandonou, meu pai me abandonou. Aí Juarez casa. Aí a esposa de Juarez abandona ele. Aí ele continua rodando: o meu pai me abandonou, minha esposa me abandonou, todo mundo me abandona. Os próximos relacionamentos que ele tiver, todos estão fadados a ele ser abandonado. Porque ele fala isso. Porque ele vai começar a dizer isso. Aparece outra imagem aqui. Minha vida não importa. Porque se meu pai me abandonou, minha esposa me abandonou, se as pessoas ao meu redor me abandonaram, eu não tenho importância nenhuma nessa vida. E aí quando Satanás puxa de novo, puxa a corda, você tem o quê? Uma forte depressão e uma tendência suicida. Por quê? Porque a sua vida não importa. A sua não. A vida da pessoa não importa. E ela quer tirar a própria vida. Porque tanto faz continuar vivo ou não. Eu estou mostrando para vocês o que acontece em várias mentes, em várias pessoas, sendo ela crente, sendo ela uma pessoa de Deus. Isso acontece. Sabe por quê? Porque a pessoa pegou o pensamento e disse: é verdade. Eu não sou amado porque a minha mãe me abandonou. Eu não sou amado porque o meu pai me abandonou. Tudo que eu faço dá errado. O meu pai me disse isso quando eu tinha 5 anos de idade. Eu fui fazer um negócio e meu pai disse: não, rapaz, tu faz tudo errado. Aquilo entrou no seu coração e desde os 5 anos de idade você está rodando dentro disso aí, sendo enrolado por Satanás, dizendo que você não faz nada que preste, porque aos 5 anos de idade seu pai disse que você não faz nada que preste. E aí a pessoa fica toda enrolada, cheia de problemas, sem conseguir resolvê-los. Por quê? Por mais que ele queira sair, as mãos dele estão atadas. Como Juarez sai dessa situação? E agora eu quero mostrar para vocês a resolução do problema. Porque se eu apenas apresentar o problema, mas não apresentar a resolução, eu estarei só contando uma parte da história. Abram suas Bíblias em... Não, abram não. Eu queria que projetasse aqui, porque a gente vai ler todo mundo em uma versão só. Romanos capítulo 8, versículo 6. Eu queria na versão NVT. Se você tiver aí, tem aí? NVT? Tem. Felipe, já me ajuda ali. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz o seguinte: olha só.
Irmãos, a gente tem que ir esmiuçando a palavra, porque existe uma riqueza na palavra que a gente não consegue captar só numa passada de olho, sabe? A gente não consegue captar a riqueza. Olha só. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Satanás não pode entrar aqui, mas sabe quem está aqui dentro? Se chama Espírito Santo de Deus. Ele está aqui dentro. Ele está com você em todas as situações. A Bíblia diz, Ele estará convosco eternamente. Sabe o que é eternamente? Não é até Jesus voltar, é para sempre. Ele está aqui, Ele está com você, certo? O que é que Ele faz? A palavra de Deus diz, onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Sabe o que o Espírito Santo faz? Faz o que ele não consegue fazer. O que é que ele não pode fazer? Sair dessa situação. O Espírito Santo diz, saia. O Espírito Santo diz, saia. E ele começa a perder aquele peso que existia dentro das costas, aquela vontade de morrer, aquela vontade de sumir. Meu Deus, a minha vida não importa, o meu pai não me ama, a minha mãe não me ama, eu me sinto ninguém no meio da rua. O Espírito Santo, no momento da unção, no momento da presença, ele quebra todo o jugo, ele chega para tudo que Satanás está lhe escravizando e ele destrói isso na força e no poder do Espírito Santo. Amém? Vocês estão comigo? Só que a obra do Espírito Santo é completa. Diga comigo, completa. Não, fale mais forte, completa. Entenda, o Espírito Santo libertou ele da opressão, mas ainda existem coisas que ele precisa resolver. Depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico, elas não somem numa imposição de mãos. Os psicólogos chamam de gatilho, eu não vou entrar na parte técnica da coisa. Mas existem coisas que precisam ser resolvidas dentro dele, para que isso nunca mais volte. Lembra que nós estamos falando sobre blindar a mente? Blindar a mente não é simplesmente sobreviver a uma crise de depressão. Você querer se matar, mas não se matar. Não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer tirar você dessa pressão, mas quer tirar todo esse embaraço que existe dentro da sua vida e jogar para fora dela. Só que existe uma coisa, quem vai fazer isso é você. Como? A palavra de Deus diz que quando eu oro em línguas, o meu homem interior é edificado. E você vai começar a receber revelação do que você tem que fazer. Juarez começa. Aí o Espírito Santo diz, perdoe o seu pai. Apesar dele ter abandonado você com 7 anos de idade, a sua vida não vai para frente se você não soltar ele. E aí ele vai começar a dar instruções para você. Ele vai começar a dizer, olhe, solte essa tendência que você tem de achar que as coisas vão ser escassas. Você foi chamado para abundância. Eu conquistei uma vida para você que é muito mais abundante do que falta. Não vai faltar, vai sobrar. E ele vai desfazendo o nó que foi dado na sua vida. Aí ele continua dizendo, você não é doente. Jesus levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Desfaça isso da sua mente. Desfaça isso da sua mente. Agora ele está livre do que prendia ele. Mas existe mais uma missão para se fazer. Agora ele precisa expulsar esse pensamento da mente dele. Quando ele joga isso para fora da mente dele e devolve para Satanás, que é o lugar dele, ele é plenamente liberto de tudo aquilo que oprimia ele. Eu estou mostrando para você o que acontece de forma invisível. Para quê? Para que você leve a sério a sua mente e os seus pensamentos. Quando Satanás começar a sugestionar algo, imediatamente jogue fora e diga, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Eu não vou ficar com a mentira de Satanás, eu ficarei com a palavra de Deus sobre a minha vida.
Você está começando a blindar a sua mente. Você está começando a chegar no ponto onde Deus quer, mas ainda não parou por aí. Não parou por aí. A palavra de Deus, vou continuar aqui. Juarez agora, que foi liberto pelo Espírito Santo, ele vai começar a meditar na palavra de Deus. Ele vai começar a ocupar a mente dele com a palavra de Deus. Não é simplesmente não pensar no que Satanás pensa, é ocupar a sua mente com aquilo que gera vida e não o que gera morte. A palavra de Deus diz que aquele que tem a mente voltada para a carne gera coisas da morte, mas aquele que tem a mente voltada para o Espírito gera vida e paz. Então ele começa a trazer o Espírito Santo para dentro da mente dele e ele começa a refletir na palavra. Lembra que eu disse para vocês que toda vez que a gente pensa sobre algo, que a gente reflete sobre algo, uma imagem é gerada? Eu quero mostrar para vocês a imagem que é gerada quando a gente começa a refletir na palavra, quando a gente começa a meditar na palavra, quando a gente começa a se encher da palavra. Uma imagem é projetada dentro da nossa mente. Temos a mente de Cristo. Mas isso não é simplesmente uma simbologia de cruz. Entenda. No Egito, o povo de Israel era cativo. E Deus disse: sacrifiquem um cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro imolado. E quando vocês fizerem isso e a morte passar pelo meio do Egito, vocês serão poupados por causa do sangue do cordeiro. A minha pergunta é: por causa da sua bondade? Não, é por causa do sangue do cordeiro. É porque você é o sertão? Não. É por causa do sangue do cordeiro. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual é a porta do seu coração? É a sua mente. Tudo que você pensa, a porta de entrada para o seu coração. Então, quando nós colocamos na nossa mente o sacrifício de Jesus, nós estamos colocando o sangue do cordeiro imolado, o cordeiro perfeito, na porta do nosso coração, para que isso não entre morte, não entre prejuízo, não entre coisas que não são concernentes ao nosso Pai. Só entre aquilo que vem de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do nosso Pai que está no alto. Ele só dá coisas boas, irmãos. Ele não dá o que ele não tem, ele não dá doença. Ele não dá escassez, ele não dá prejuízo. Quando nós colocamos a nossa mente em Cristo, nós pintamos a entrada do nosso coração com o sangue do Cordeiro. E o seu coração vai ser blindado, a sua mente será blindada por causa do sangue do Cordeiro. Mas essa imagem só é gerada se você estiver aqui, ó. E olha só, que interessante. Eu vou mostrar como a blindagem funciona agora. Satanás, ele não para de tentar sugerir algo para você. E mais uma vez, Satanás vai tentar sugerir algo para Juarez. Mas ele não está mais preocupado com as sugestões. A partir do momento que Satanás joga, ele pega e devolve para Satanás. Mais uma vez, Satanás tenta sugerir algo para a vida de Juarez. A preocupação dele está na palavra. Ele não quer saber do que Satanás tem para ele. Ele quer saber do que Deus tem para ele. Vida e paz eternamente. Ele está pensando nas coisas do alto. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável. Se existe algum louvor nisso ocupe os pensamentos de vocês. Filipenses fala sobre isso. A nossa meditação não é sobre o prejuízo que tomamos, mas que a nossa fonte de sustento sempre será o Senhor. A nossa mente não está na nossa conta bancária, mas no meu Pai que supre todas as coisas. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Você vai montando a forma de Cristo, a imagem de Cristo dentro de você, dentro da sua mente, e isso desce para o seu coração. Satanás fica brabo com um negócio desse. Por quê? Porque não tem como atacar. Ele tenta, mas ele não consegue. E eu queria mostrar para vocês um texto, e eu já estou caminhando para o final agora, mas que, quando o Senhor me mostrou, eu disse: meu Deus. Projeta aqui para mim, por favor, Lucas
capítulo 22, versículo 41. Lucas 22, 41. Todo mundo olha para cá. Aqui está falando sobre Jesus no Getsemane, um pouco antes da crucificação. Fala o seguinte: afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. Pode continuar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Pode passar. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Pode continuar. Ele orou e em ainda mais fervor. E sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. E eu queria mostrar um negócio interessante para vocês. Eu peguei aqui o relato de um médico, um dermatologista. Essa é uma manifestação rara de uma patologia chamada hematidrose. E ele construiu um relato falando sobre o que aconteceu nesse período aqui. Um médico cristão especializado nisso. Ele falou o seguinte: primeiro ele falou que existia uma tensão tão forte que fez com que os vasos capilares das glândulas sudoríparas, onde fica o suor, dilatassem a ponto de não conseguirem conter o sangue. E ele fala isso aqui. Isso fez com que seus vasos sanguíneos se dilatassem e irrompessem diretamente nas glândulas de suor, terminando por sair pela pele, exatamente como foi descrito por Lucas. A hematidrose é considerado um caso médico raro, mas a presença de ansiedade, olha isso, mas a presença de ansiedade e profundo pavor do extremo sofrimento mental de Jesus ocasionou esse fenômeno. Jesus foi vítima de uma extrema angústia mental que drenou e debilitou toda a sua força física até o ponto da exaustão. O impacto da agonia do Getsemane ilustra a gravidade do sofrimento mental de Jesus sentiu ao caminho do Calvário. E eu finalizo com Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas. Ele entende você. Ele passou por algo muito parecido. Ele estava orando e ele sabia o que aguardava ele. Ele teve uma ansiedade a ponto de suar sangue. Mas a Bíblia não para por aí. Ele diz: nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou a mesma tentação que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O nosso sumo sacerdote passou pelas mesmas coisas que nós passamos. E ele está dizendo: pegue com ousadia isso e entre no trono da graça, habite no trono da graça, a ponto de receber socorro presente na hora da angústia, a ponto de receber socorro no dia da dificuldade. Se você está com algum problema desse, essa é a hora da gente acabar com isso, de uma vez por todas. E eu queria que vocês ficassem em pé. Nós vamos orar sobre a unção do Espírito Santo. Vai despedaçar esse jugo agora, hoje à noite. E não vai parar por aí. Você vai começar a orar e o Espírito Santo vai começar a revelar a você como desfazer esses problemas que existem dentro de você. E você não vai parar por aí, você vai continuar e você vai se encher da palavra, vai começar a meditar na palavra, a ponto da imagem de Cristo ser gerada na sua mente e no seu coração. A partir daí, Satanás não tem mais nenhum negócio com você. Ele não vai conseguir mais manter você dentro de um quarto escuro na cama sem querer viver. Você vai entender que a sua vida foi chamada para ser uma vida superabundante,
A sua vida foi conquistada na cruz do Calvário para ser a melhor vida que você já viveu na sua vida. A sua vida vale a pena ser vivida. Não abra mão de viver todos os dias que Deus conquistou para você. Não abra mão de cumprir todo o propósito que Deus colocou e escreveu no seu livro sobre você. Deus escreveu coisas maravilhosas ao seu respeito. Cabe a gente descobrir o que Ele escreveu. Cabe a gente fazer o que Ele escreveu. Cabe a gente viver aquilo que Ele escreveu. Amém? E eu quero convidar você, o pessoal da banda pode vir, e a gente vai tirar um tempo agora para você entrar dentro de você mesmo e começar a procurar aí o que é que está embolando você no meio de campo. Qual foi a sugestão de Satanás botou na sua mente que você aceitou? Seja de problema com pai, mãe, seja com falta de aceitação, problema de autoimagem, não sei qual o problema, mas o Espírito Santo vai resolver ele hoje. É hoje, meu irmão. Ou vai hoje, ou a gente não sai do canto. Ou o Espírito Santo vem e faz, ou nós nunca seremos libertos. Ou o Espírito Santo vem com poder, ou nada acontece. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós estamos falando de poder sobrenatural. Isso é uma área que a igreja tem autoridade para ministrar. A gente não vai mais ficar com medo de ministrar sobre pessoas que têm esse problema. Porque nós temos autoridade dada por Deus para desfazer todas as obras de Satanás. Amém? Então, a equipe de música vai começar a ministrar. E eu quero que você comece a orar em voz alta. Eu quero que você abra a sua boca e comece a orar. Eu quero que você comece a dizer os pontos que você considera que estão parados na sua vida. E o Espírito Santo vai vir com poder e vai quebrar esse ciclo vicioso. Amém? Então eu quero que vocês aumentem a voz. Vamos, irmãos, essa parte depende de você. Essa parte depende de você, não depende de mim. Vamos lá. Espírito Santo, oh, Espírito Santo, nós estamos aqui e cremos que você vai agir. Espírito Santo, vem, quebra as cadeias no meio do teu povo. Espírito Santo, quebra as amarras que Satanás colocou em cada mente aqui. Quebra, Espírito Santo, toda a mentira que Satanás contou sobre cada um aqui. Eles não são rejeitados, eles não são pessoas sem valor, eles não são inúteis, eles não são pessoas fracas, eles não são pessoas frágeis, eles não são pessoas incrédulas, eles são filhos de Deus, eles são a imagem de Deus, eles são a semelhança de Deus. Nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Isso é quem somos, isso é o que compõe a nossa identidade. Ô professora Macê, Espírito Santo, olha para mim agora. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo puxou aquelas cordas que estavam prendendo você. Agora, ou a gente faz tudo, ou a gente não faz nada. Não vale a pena ir só até a metade. Não vale a pena fazer metade do que foi proposto. Você tem que seguir até o fim. Marque um compromisso com você mesmo. Não é comigo, não. Marque um compromisso com você mesmo, de orar todos os dias, para que o Espírito Santo comece a mostrar para você aquilo que está prendendo você. E você vai começar a desfazer o embaraço. Paulo diz, nos livrando de todo o embaraço e do pecado.
Eu creio que você vive uma vida para Deus e você se desvia do pecado. E agora eu quero convocar você a desfazer o embaraço de Satanás na sua vida, tentando puxar você para baixo, dizendo que você não tem valor nenhum. Eu estou olhando para as pessoas mais promissoras de Arapiraca. Eu estou olhando para as pessoas que vão revolucionar essa cidade. Eu estou olhando para pessoas que serão tão livres a ponto de começarem a libertar outras pessoas na mesma área que vocês foram presos. Eu estou olhando para uma geração de libertadores. Quando a igreja de Atos chegava numa cidade, o povo dizia: estão aí os homens que transtornam a sociedade. Você foi chamado para transtornar o inferno, irmão. Você vai acabar com as obras de Satanás. Sabe, quando alguém vê o histórico familiar que você tinha e a vida que você vai começar a viver, as pessoas vão olhar e vão dizer: realmente Deus existe na sua vida. Realmente Deus é fiel na sua vida. Porque você não tinha nada para dar certo. Família que originou você destruída, problema no casamento, problema não sei onde. E olha pro cara agora. Jesus diz o seguinte: é impossível esconder uma lâmpada acesa. A sua luz vai brilhar, irmão. Mas não vai brilhar simplesmente para mostrar você, mas para mostrar a obra de Deus fez na sua vida. Então entenda, nós fomos chamados para ser livres. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Traga o Espírito de Deus para habitar completamente na sua mente. Pense nas coisas do Espírito, pense nas coisas da palavra de Deus, e assim você vai conseguir desfazer as obras de Satanás na sua vida. Amém? Irmãos, antes de ministrar essa palavra, Satanás tentou me desanimar com várias coisas pequenas. Mas o Senhor pregou essa palavra para mim antes. E quando as coisas começaram a acontecer, eu olhava e dizia: o Senhor é muito bom na minha vida. Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ouça isso: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Todas as coisas. O mais difícil ele já deu, que foi Jesus Cristo. O que é um par de calçado, uma roupa, um sustento, uma moradia, uma família próspera para aquele que já deu Jesus Cristo como oferta pelo seu pecado e pelo meu pecado? Ele é o selo e a garantia de que nós temos todas as bênçãos manifestas na nossa vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é plenamente abençoado, irmãos. Uma vez eu estava aconselhando um jovem, baixa só um pouquinho, e escuta isso. Pareceu meio estranho o que eu falei para esse jovem, mas realmente era o que ela precisava ouvir. Eu olhei para a pessoa que estava passando por uma situação difícil, ataques de Satanás pesado, e eu disse: se você se enxergasse como Satanás lhe vê, você se levaria mais a sério. Sabe por quê? Porque Satanás vê você como uma grande ameaça. E ele quer parar você antes que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Ele quer frear você antes que você chegue na posição que Deus quer colocar você. E ele não vai conseguir fazer isso. Ele já perdeu. Ele já se levantou e ele já caiu. Aquele que pisaria na cabeça da serpente já pisou. Ele já acabou com a autoridade dele. O que nos resta fazer é permanecer na posição na qual Ele conquistou para nós, que é o que? Justiça de Deus em Cristo Jesus. Acabou. Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?